Olá, pessoal, seja muito bem-vindo! Vai começar o podcast da Lucy Mello. E por aqui você sabe, o papo é pop. E hoje eu tenho a honra de receber o meu convidado, que é o missionário Isaías Ângelo Aguiar. Ele é palestrante motivacional, ele é ativador de negócios, autor do livro O Poder da Cura Divina. Ele é uma referência em liderança espiritual e motivacional, impacta milhares de pessoas com suas palestras, com mensagens poderosas. E, além disso, ele tem um histórico inspirador de superação e fé, tendo deixado a sua carreira para seguir o chamado de Deus. Uma história muito bonita. Hoje ele apoia empresários em suas jornadas, realiza palestras em eventos e compartilha mensagens de revelações, milagres e manifestações sobrenaturais nas redes sociais, que ele vai contar aqui hoje pra gente. Inclusive, incluindo vários milagres que ele acabou de me mostrar aqui no livro. Vamos conhecer mais sobre a sua trajetória, desafios, aprendizados que o tornaram um dos grandes nomes dessa área. Seja muito bem-vindo, pastor. Eu tô acostumado a falar pastor, missionário Isaías. Pode ser pastor, pode ser missionário. É, né? Como está? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Na verdade, a gente passa aqui à noite na TV, mas estamos gravando aqui à tarde. Para quem está ouvindo no seu horário, ou nas redes sociais, qualquer horário. Então, nas redes sociais, qualquer horário. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, um privilégio estar com você aqui, Lucy, e falar que eu sou seu fã. Ah, agora ficou chique demais. Ai, que legal, pastor. Agradeço. Da Polishop, né? Foram 20 anos lá vendendo pro povo. Muito bom. Muito bom, né, pastor? Pastor, que legal. Eu vou ser sincera que quando eu te conheci, eu fiquei assim, eu falei, puxa vida, eu acho que eu nunca contei a história de um missionário, embora tenha conhecido muitos ao longo da vida, tanto na igreja católica, que é a minha igreja, quanto também na igreja evangélica, porque eu tenho a família do meu pai é evangélica, a família da minha mãe é católica. Então, eu sempre vivi esses dois universos, assim. E a minha mãe era uma pessoa muito ligada à religião. Então, eu cresci muito entre religiosos, né? Fazia parte da rotina e do convívio nosso conviver com religiosos, né? Freiras, padres, missionários também. Então, eu tenho uma vivência muito boa. E eu falei, puxa vida, eu nunca falei com um missionário, nunca conversei. E hoje você está aqui e é muito legal porque eu quero conhecer a sua história. Já ouvi alguns pedaços por aí, mas hoje eu quero que você conte essa história aqui pra gente conhecer. E eu quero começar lá na infância, porque eu sempre falo para os meus convidados assim, que sempre na infância tem algum fato, alguma coisa que aconteceu que faz uma relação com o que a pessoa faz hoje. E se não tiver essa relação, temos problemas. Tem algum problema aí com o que você escolheu. Tem muito a ver com missão também, né, pastor? Então, como é que foi a sua infância e quais foram os primeiros sinais de que você tinha essa conexão com a fé e com a espiritualidade? Sobre nascer para um propósito, né? Sobre nascer para um propósito. Por que estamos aqui? Qual o motivo? Você sabe que cada pessoa, ela nasce já sabendo o que vai ser. Tanto é que você, quando pergunta para uma criança, dizendo assim, o que você quer ser quando crescer? A pessoa fala, eu quero ser modelo. Aí você vai perguntar para outra criança, eu quero ser bombeiro. A outra fala, eu quero ser piloto de avião. A outra, eu quero ser engenheiro. Eles falam com diversidade de profissões, já está no coração da criança, ele já tem aquele seu herói, já sabe o que vai ser. Às vezes a vida desvirtua a pessoa e ela acaba se frustrando por ela não fazer aquilo que já está no seu coração. Porque cada um pode se especializar naquilo que é o seu sonho, seus projetos, seus ideais. É verdade. E muitas pessoas deixam de praticar o seu sonho porque a vida levou ele para outros caminhos. Caminho, né? É isso aí. Eu também acredito muito nisso. Mas eu acredito que quando a pessoa ela se encontra, ela se torna realizada. Tanto é que hoje, para você ver, que tem agenciadores para dizer para os jovens e adolescentes, em questão de resposta, o que ele quer ser. Né? Tenta induzi-los, né? Para ajudar. Para ajudar na faculdade, qual curso. Quantas pessoas entram no curso para fazer um curso, por exemplo, de direito, para no meio do caminho, não quero ser isso, né? Enfermeiro. Muda de direito para enfermeiro. Fala, mãe, não, isso não entrou no meu coração. Então as pessoas trocam de faculdade. Às vezes confunde também, Confunde. Quer ser uma coisa e vê que não tem aptidão para isso. Exatamente. Né? Não tem habilidade para isso.
e não consegue se desenvolver na faculdade. Exato. Bom, eu nasci para esse propósito. Né? Para aquilo que eu estou aqui agora nesse momento. Agora fazendo, que legal. E esse dia, essa data e esse momento já estava escrito lá na minha história desde a minha infância. Porque eu acredito no destino. Né? Eu acredito que Deus, ele direciona a pessoa quando você se coloca na sua presença. Bom, eu nasci no berço evangélico. Fui apresentado a Deus. Minha mãe, que não tinha muito estudo, e ela não tinha muito conhecimento, eu ajudei ela a ler a Bíblia, ensinei ela, porque ela não tinha... Ela não teve instruções, estudos o suficiente para poder ler. Claro. E ela aprendeu a ler a Bíblia. Nossa! Essa é a verdade. Que legal. Né? Porque ela é do interior, né? Trabalhou muito com o meu pai também, na época, com seus pais de roça e tal, né? Pessoal da roça. Uma pessoa mais simples, então. E minha mãe, ela colocou meu nome de Isaías por causa da Bíblia. E aí, por homenagem ao meu avô que vieram da Itália, meus avós, né? Vieram da Itália, os pais da minha mãe, o meu avô chamava Ângelo. Então ela colocou Isaías Ângelo. Tá. E o Aguiar vem da parte do meu pai, que o meu avô veio de Portugal. Então, colocou o Aguiar. Então, meu nome hoje é aquilo que eu faço. Porque Isaías é um nome hebraico, que significa Deus da salvação. Ângelo significa mensageiro de Deus. Uau! E o Aguiar é aquele que vem do alto. E eu faço isso hoje. Nossa! Sou o mensageiro de Deus da salvação, que Jesus Cristo vai vir do alto para poder estabelecer o seu reino eterno. Que legal! Isso você foi, ao longo do tempo, observando, assim? Isso, com o tempo. Na verdade, com 9 anos de idade, eu tive a primeira oportunidade de palestrar numa igreja. Com 9 anos? No Dia das Mães. Ai, que lindo! As crianças iam entregar uma rosa. Então, eu fui escolhido pela professora. Provavelmente porque você já era falante ali na escola, já. Sempre. Vamos chamar o Isaías. A professora da escola bíblica falou assim, né, Dona Maria, olha saudosa Dona Maria. E ela falou assim, ô Zé, você que vai ler o versículo e vai falar de Jesus. Olha que bacana. E vai falar de Deus. E ela me deu o versículo e eu tive a oportunidade ali de pegar o microfone com 9 anos de idade e falar para minha mãe. Ela se emocionou, né? Minha mãe que agora está no céu, na presença de Deus, né? Na eternidade. E eu pude entregar a rosa, foi muito emocionante. Que legal. Isso ficou na minha memória. Eu sempre, desde criança, tentei ajudar as pessoas. Sempre tentei ajudar o próximo. Tá. Sempre fui preocupado com o outro. Sim. Então, isso já cresceu dentro de mim. Até os 19 anos, que aí eu me batizei nas águas. Isso já faz 40 anos. E de desempregado a empresário. Bem-sucedido na capital. 4 anos depois que eu estava na igreja, já tinha minha própria empresa. Inclusive, o meu escritório ficava ali na Penha, na Penha de França. Qual que era a área que você trabalhava? Eu trabalhava com prestações de serviço para as empresas. Tá. E depois aí eu me especializei, né, nessa área que era de dedetização, né, dedetizadora. Depois comecei a industrializar produtos químicos, né? Olha que bacana. Que vendia importa com os representantes. Quando minha mãe faleceu, eu montei uma filial lá em Itanhaém. Só que em Itanhaém eu conheci esse ministério a qual eu estou, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e Deus me chamou para um trabalho missionário. Eu fechei a empresa e todo o meu recurso eu doei para missões e estou até o dia de hoje. Deus. Isso já faz 31 anos. Uau! Saí do mundo dos negócios. Mas como eu fui de desempregado a empresário, o que ocorreu? Nesse período eu aprendi o mundo dos negócios. Sim. E saber os caminhos. Sim. De aonde você chegar. Você fez essa trajetória, né? Realizar os projetos. Fazer os ideais acontecer, né? E aí, o mundo dos negócios ficou ainda no meu coração, mesmo o trabalho missionário. Então, sempre estou dando palestras motivacionais, né? Ativando as pessoas no negócio. Junta essas... Destravando eles, né? Porque as pessoas, às vezes, não sabem, às vezes, nem o negócio que ele quer fazer. Tem muitas pessoas que querem montar um negócio, mas não sabem qual o negócio que é viável, né? Ou o que é a habilidade da pessoa, a capacidade da pessoa. Se eu conversar um pouco com a pessoa, eu sei para onde ela pode ir. Olha que legal. E consigo inspirar ela, né? Sim, a entrar num ramo. Ô, pastor, mas sabe o que eu fico pensando aqui? Porque quando você percebeu
que precisava deixar a sua carreira, né? Que você falou que sentiu esse chamado. Já tinha acontecido alguma coisa sobrenatural, onde você falou, não, isso... Ou nada tinha acontecido ainda e você entendeu que era um chamado, que você precisava começar a fazer aquilo? Olha, quando eu tinha 19 anos depois do meu batismo, eu estava passando na Penha, próximo do meu escritório, e tinha uma pessoa convulsionando na rua. Tá. Ele bateu, essa senhora bateu a cabeça, cortou o cílio, estava mordendo a língua, né? E tremendo o corpo. Ela estava tendo uma convulsão. Nossa. E tinha uma roda de pessoas em volta. E eu vendo aquilo, uma voz disse, ajuda ela. Falou dentro de mim, vai lá, ora por ela. E eu, sem ser missionário, sem ser pastor... E nem era tão assim na igreja, era... tinha acabado... Pra você ver, tinha acabado de batizar, fazia 3 meses. Você falou. 3 meses, né? Com 19 anos. 3 meses depois do batismo. Você era até conectado, vamos dizer assim, né? Sim. Já comecei a aprender a orar, né? Um pouco da palavra, estudava bem a Bíblia. Só que aí, nesse momento, o que aconteceu? Eu orei por ela e ela voltou ao normal. E ela passou a me ouvir, eu expliquei pra ela o que estava acontecendo com ela, colocamos ela num táxi para levar ela para o hospital, porque ela precisava fazer uma cirurgia, porque o corte foi muito grande. Sim. Essa foi a primeira manifestação. Uma outra manifestação foi a Idalina, uma vizinha, que chegou e bateu na porta da minha casa, e ela disse, olha, minha sobrinha estava grávida, e ela foi pro Hospital Pronto-Socorro Tite-Setúbal, lá em São Miguel Paulista, e faleceu a criança. E aí transferiram ela para o Hospital das Clínicas, e a criança está morta porque tem que fazer uma cirurgia para tirar a criança. E aí ela pediu oração, falou, olha, ela está correndo risco de vida, porque a criança já está um período morta, e a criança está morta já há uns dias, né? E ela está correndo risco de vida, e eu queria que você orasse. Aí eu falei, vamos orar, mas Deus é poderoso para fazer um milagre. Aí orei, e a Idalina, de repente, me liga e começa a conversar comigo sobre o hospital onde estava a sobrinha dela, que aconteceu um fato que os médicos não conseguiam entender. Que a criança voltou à vida dentro do ventre. E depois de 9 meses, na verdade, a criança nasceu. E, inclusive, essa criança, a mãe e a criança foi na igreja. Minha nossa. Então, mas você sentiu que tinha a ver com aquela oração que você tinha feito? Sim, porque a Idalina me pediu oração. Sim. A criança já está morta. Você faz a oração. A oração era para manter a mãe viva na cirurgia. Nem estava pensando mais. Eu pedi para Deus fazer um milagre. Falei, Deus, faz um milagre. Senhor, faz um milagre na criança, faz um milagre na mãe. E Deus respondeu conforme eu pedi. Então eu descobri, na minha juventude, que Deus ouvia as orações. Que legal, pastor. Após isso, depois, tive outras experiências mais sobrenaturais e paradítico, levantar e sair andando. Mas isso quando você já estava no que você considera o seu ministério, o seu trabalho missionário. Mas o que me impressiona, assim, eu perguntei antes, porque você fez uma mudança muito grande de vida, né? Então, a pergunta é, o que te motivou a deixar tudo isso e falar, não, eu vou seguir essa missão? Isso que foi interessante, porque, mas você já tinha para fazer um trabalho missionário, e você dar palestra em várias cidades, por exemplo, eu fui... em alguns estados do Brasil, mas não é você ir lá no estado ministrar e voltar, não. É ir lá e ficar 30 dias, de cidade em cidade. Aí depois fui para outro estado, aí ficar mais 30 dias. É quase uma peregrinação. Isto, né? Eu fiquei mais fora do que a minha própria casa. Em um período da minha vida, eu fiquei mais em avião e hotéis do que na minha própria casa. Sim. Fazendo esse trabalho missionário, né? Tinha lugares que eu ia de carro, tinha lugares que eu ia de ônibus, tinha lugares que eu tinha que ir de avião. E eu tive a oportunidade de pregar fora do país. Mas esses milagres, eles me motivavam a continuar. Você fala, pô, é isso. Eu até pensei e falei assim, poderia conciliar o mundo dos negócios e o trabalho missionário. Só que eu tentei, inclusive. Até tentei. Só que o que aconteceu, nessa minha tentativa, foi frustrada. Por quê? Porque eu teria que perder o tempo com a empresa e não dedicaria... Dá pra fazer as duas coisas. Não tinha como dedicar, né? O tempo à missão. Se é um pastor que tem uma igreja fixa e tal, ok. Mas no teu caso,
é andarilho, né? Sim, mas eu tive um período também como pastor titular. Né? Pastorei mais de que uma igreja, né? Sim. Eu fui pastor em Águas de Lindóia, fui pastor em Ourinhos, fui pastor em Tubiara, Goiás, fui pastor em Jaú, fui pastor também em Porto Feliz, em Catanduva e em Itupeva. Nessas cidades, agora, a última, eu entreguei a igreja para me dedicar somente ao trabalho itinerante. Ao trabalho itinerante. Nossa. Porque até a igreja local estava... atrapalhando um pouco, na verdade, as minhas viagens, né? É verdade, porque você tem aquela comunidade para tomar conta, não dá pra... É um só, né? Ou faz uma coisa ou faz outra. E você sente que Deus te chama para essa missão mesmo, de viajar. Quando eu estava em Tubiara, Goiás, eu comecei a orar porque eu queria ter uma igreja grande. Tá. Porque eu ministrei em grandes igrejas. Sim. Por exemplo, eu ministrei na igreja do pastor Jerônimo Onofre da Silveira. Esse pastor... é um pastor de BH, da Igreja Quadrangular de BH. E a igreja dele são cultos de três vezes ao dia e 3 mil pessoas. Nossa. Por culto. Ele tem aproximadamente aí um pouco mais de 12 mil pessoas, né, que frequentam a igreja dele. E eu fui na igreja também do pastor Jorge Linhares, que também era uma igreja para 5 mil pessoas, também lá em BH. E teve outras igrejas grandes também. Tá. E eu comecei a dizer, eu ministro nessas igrejas, Deus, o senhor não pode me dar uma igreja para 5 mil pessoas sentadas? Sim. E eu comecei a pedir a Deus isso. Aí o Espírito Santo falou para mim, ao invés de você estar insistindo nessa igreja de 5 mil pessoas, por que você não forma 5 mil discípulos? Para fazer 5 mil pessoas fazer o que você faz. Se eu faço isto, de levantar paralíticos, pessoas cegas, surdas e doentes enfermos serem curados através de você, imagina 5 mil fazendo isto. Nossa. Eu falei, como? Ele falou, senta e escreve. Aí eu sentei e comecei a escrever. Saiu 7 mensagens, como ministrar o poder da cura divina. Fazer o que eu faço. Aí saiu um livro chamado Poder da Cura Divina. Que é esse aí, livro milagre aqui, da sessão, isso. Cegos vêm. Então esse livro... Surdos ouvem, paralíticos andam. Onde aqui na contracapa tem uma foto de uma pessoa que era paralítica. Então, essa história é muito chocante. Conta a história, pastor. Essa senhora, ela não tem como ficar de pé. Por quê? Porque a enfermidade que aconteceu nela foi no fêmur. E aquela bola do fêmur foi cortada. Parte do osso foi cortada. Ela não tinha... da metade da perna, né? até aquela bola do fêmur, ela não tinha. Então ela não tinha como ficar em pé. Tanto é que nessa foto você vê que ela tem umas faixas aqui no pezinho, né? De tanto ela ficar com os pés sem movimento, criou feridas no calcanhar. Essas feridas secaram e essa mulher passou a andar. Eu visitei ela mais do que uma vez lá em Ourinhos. Visitei ela mais do que uma vez e ela andando na casa dela, ela andava normal. Então, fora ela, tem várias pessoas aqui intercalando os assuntos das 7 mensagens de pessoas que conta mais um aí, pastor. Essa outra tinha bicho de porco, né? Na cabeça, ela não conseguia se equilibrar mais. Esse senhor teve derrame. Essa outra pessoa também teve derrame. E todos se curaram a partir das suas orações. Esse tinha problema nos joelhos. Esse também tinha problema de que ele teve um problema que caiu e a bacia, né? Esmiuçou, ele não podia andar mais. Essa senhora também teve problema de derrame. São vários. Que bacana. Então, tem esse livro, pastor, esse livro é um manual para quem quer fazer o que você faz. Sim. A pessoa, ela pega esse livro, ela começa a ler. Por exemplo, esse senhor, ele sofreu um acidente de automóvel e da parte do pescoço para baixo não tinha movimento. E olha aqui, de pé. Então, eu ensino em 7 mensagens condensadas, como ministrar o poder da cura divina. Mas só que o que eu ensino aqui é uma interpretação de alguns versículos que estão na Bíblia. Sim. A Bíblia fala, sinais seguirão os que creem. No meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios e por as mãos sobre enfermos curarão. Jesus, ele fala também na palavra dele, que ele diz assim, na verdade, vou dizer que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai e tudo que pedis meu nome será feito. Agora, é no nome de Jesus, não sou eu que faço milagres. Sim, com certeza. Apesar que eu recebi um dom, né? É um dom de cura. Nem todo mundo tem esse dom. Eu recebi desenvolve esse dom, né? Só que, além do dom, para você exercer ele, praticar ele, né, no ministério, tem a fé. A fé, tudo é possível que crê. Você
que está aí ouvindo esse podcast, se você acreditar, o milagre vai acontecer na tua vida. É só você pedir em nome de Jesus. Ele prometeu, tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Ô pastor, você sabe que a gente tem esse entendimento, né? Mas quando você tá com um familiar, por exemplo, doente, passando por uma situação difícil, e você vê que a pessoa tá ali, morre, mas não morre, você vai lá, né, você faz oração, você pede, e aí a pessoa falece, a pessoa morre. É o momento, é o tempo. Ela cumpriu a missão dela na Terra. Todos nós temos uma missão na Terra. Nós temos que entender qual é o propósito que estamos aqui. A gente deveria orar para Deus fazer o milagre ou para acontecer o que tiver que acontecer porque parece que que já está escrito, né? Nós não pastor? podemos perder a fé. Orar sempre pelo milagre é importante. Perfeito. Manter a fé. Só que se caso, por exemplo, Deus não respondeu a fé, não é porque Deus não é mau, não é porque Deus não é bom, não é porque Deus não respondeu a nossa fé, não é porque nós não temos fé, é porque aquilo que aconteceu era o propósito de Deus. E tem na Bíblia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, contar uma história. Eliseu era um profeta. Sim. E Eliseu, ele fez muitos milagres, ele até ressuscitou pessoas no seu trajeto. Sim. Fez milagres assim de extraordinário. E isso está nas Crônicas dos Reis. Sim. Inclusive, isso é história. Você consegue aprender em crônicas, nos livros, nas faculdades. Você entende que houve algumas guerras que Eliseu ele conseguia antecipar a guerra. Ele preparava o rei de Israel, dizendo, o rei vai vir para a guerra, ele vai vir por esse caminho, ele vai fazer isso. Então, chegou um momento que o rei achou que tinha um espião dentro do exército dele. Tem alguém contando. Tem alguém contando as nossas estratégias de guerra. Certo. E isso é uma história que se conta, né? Nas estratégias de guerras, né? Sim. Pô, nós estamos vivendo guerras agora, esses dias aí, terríveis. Meu Deus, terrível. Existem as estratégias. Então, as estratégias estavam sendo anunciadas pelo profeta antes de acontecer. Aí, o que aconteceu? Foram lá e até cercaram ele, queriam matá-lo. Mas Deus, então, destruiu todo aquele exército lá com os anjos dele. Esse Eliseu, com todo este poder, né? Ele ficou doente. E morreu da doença. Pois é. Só que essa doença, que ele morreu, colocaram numa sepultura. E no período de guerra, que estava vindo um exército para invadir Israel, eles estavam levando um morto para sepultar. No lugar que eles estavam levando para sepultar, tinha a cova de Eliseu, eles viram o exército, jogaram o morto dentro daquela cova e saíram correndo. E a cova estava aparecendo os ossos de Eliseu. E o morto tocou nos ossos de Eliseu e levantou. Ou significa, os ossos de Eliseu, depois de morto, estavam fazendo cura. Fazia cura. Mas ele morreu de doença. Você vê, né? Mas também tem uma outra história, por exemplo, na Bíblia. Ezequias era um rei, estava doente. O profeta Isaías, meu xará, entrou lá e disse, prepara tua vida, tua casa, porque essa doença é para a morte. Você não vai levantar do leito da enfermidade. Então, coloca tua casa em ordem. O que significa, né? Organiza a herança, os filhos, isso. Quem vai ser o herdeiro do trono, Arruma tudo aí. Arruma tudo aí. Aí, Ezequias, o que fez? Virou pro lado e chorou. Disse, Senhor, eu andei na tua presença, andei com retidão, sempre te servi. E chorou. Aí, o que aconteceu? Antes de Isaías sair do lado da parte do pátio do palácio, Deus falou assim, volta e disse que ele não vai morrer, que eu ouvi a oração e o choro dele. Eu vou acrescentar mais 15 anos. Isaías fez uma pasta de figo, pôs lá na ferida, que provavelmente era um câncer, né? Que era mortal, né? Sim. E secou, e ele revigorou a sua força, a sua saúde, e passou a viver mais 15 anos. São, como a minha mãe sempre falava, são os mistérios de Deus, mudou. Né? Mudou. Mudou o decreto. Então, a oração e o choro pode mudar. Se a gente tem alguém doente, alguém enfermo, Sim. Você pode chorar, pedir para Deus, e Deus pode atender. Não se sabe, né? Eu já vi Deus fazer isso muito. Muitas vezes. Eu já entrei muito ao hospital.
e para orar para as pessoas. Sim, pastor. E segundo a medicina, você vai conversar com a família, os médicos já dizem para a família, chama a família de canto, diz, ó, não tem mais o que fazer, até que a medicina foi, não tem mais nada para nós fazermos, é uma questão de risco, dificilmente vai sobreviver, tem poucos dias, e nós orarmos e a pessoa voltar à vida. Aconteceu um fato desse, por exemplo, lembrei agora, um fotógrafo lá de Ourinhos. Eu estava fazendo um programa de rádio chamado A Hora do Milagre, lá em Ourinhos, na Rádio Melodia. E essa pessoa me ligou na rádio e pediu para mim ir no hospital orar, porque o médico ia desligar o aparelho dessa pessoa. Por quê? Porque ele teve uma infecção, e essa infecção, o médico achou que era problema na coluna. E deu um remédio para dor. E ele foi tomando remédio para dor da coluna, não era uma infecção no rins. E essas bactérias generalizou em todo o sangue, e paralisou vários órgãos. E ele entrou em coma. E o médico estava lá com ele na UTI, nos aparelhos, e o médico chamou e falou, olha, não tem mais o que fazer. Rim quando chega ao ponto já paralisou final, né? vários órgãos. Se ele sobreviver, vai ter sequela, não tem jeito, porque tem vários órgãos que pararam, né? Colapso múltiplo de órgãos, né? Pela bactéria que atingiu o sangue. O que aconteceu? Falou, nós vamos desligar o aparelho porque nós precisamos desocupar a UTI para outra pessoa. E aí o que acontece? Ela falou, peraí, o missionário vai vir orar. Aí eu fui e coloquei a mão sobre a pessoa e ela começou a tremer. Eu peguei, tirei a mão e falei pra mulher, falei assim, você viu? Ele tremeu. Como assim? Falei, pus a mão e tá tremendo. Aí eu coloquei a mão de novo. Aí ele começou a tremer. Aí eu tirei a mão e falei, você viu? Ela falou, eu vi. Falei assim, olha, vamos orar. Aí comecei a orar, pedi para a alma dele, o espírito dele voltar e ter força e vigor e saúde. E ordenei aquela bactéria que desaparecesse. O que aconteceu? Ele abriu os olhos assim, sacudiu, deu uma respirada, fechou os olhos. Aí ela já chamou o médico já veio, olha, ele acordou do coma e tal. E uma coisa incrível, ajuntou uma junta de médicos, 8 médicos, uma bateria de exame, porque eles queriam descobrir como é que desapareceu a infecção de todos os órgãos. E como que os órgãos funcionaram. Ele ficou ainda uma semana fazendo exames pelos médicos, porque eles queriam descobrir. Ter certeza se estava tudo ok também, eles né? queriam descobrir como é que aconteceu isso. Né? E depois, posteriormente, eu vi ele na casa dele, conversei com ele. Né? Então, eu já vi isto. Coisas que as pessoas já estão desenganadas e Deus, então, reverteu o quadro. Reverte o quadro. Uau! Vocês viram só? Falei que o papo era pop, hein? E hoje é realmente um papo de fé. E depois do intervalo nós vamos voltar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre negócios, que o pastor vem dessa linhagem dos negócios aqui e tá sempre fazendo palestras motivacionais. E a gente aqui, como é uma comunidade, eu falo que nós somos uma comunidade de empreendedores, empresários, né? Porque eu sempre entrevisto pessoas que têm esse DNA de empreendedores, empresários. E então, depois do intervalo, vamos falar um pouquinho sobre negócios, tá bom? E como que Deus pode agir nos nossos negócios também. Vamos aproveitar que o pastor tá aqui, vamos aprender, tá bom, gente? Intervalinho rápido, eu já tô de volta. Bom, estamos de volta e hoje recebendo aqui, como vocês viram, o missionário Isaías Ângelo Aguiar. Que história bonita, né, gente? Uma história de fé, uma história de encontros, né? Porque ainda que a gente tenha uma boa relação com Deus, existem esses encontros lindos também, né, padre? Eu tava falando do padre aqui no intervalo. Tem esses encontros bacanas que traz essa... Que faz com que as coisas floresçam de uma forma tão especial como você contou aqui. Agora, eu queria saber qual é o papel da fé no mundo dos negócios. Porque esse aqui é um espaço que a gente fala muito de negócios, business e tal, e enfim, né, pastor? E você também faz parte desse universo. Você falou ali no primeiro bloco que você, por conta de ter muita facilidade com os negócios, né? Na época que você estava lidando com negócios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente poder... palestra motivacional, né? É. Motivacional speaker. Speaker, você faz muita palestra motivacional em eventos que a gente se conheceu no evento de negócios, olha isso. Conhecemos no evento de negócios, dando palestra para empresários do Alphaville. Isso aí, exatamente. Já estive mais de que um evento ministrando palestras motivacionais. Bom, primeiramente,
Temos que entender que quem criou todas as coisas, céus e terra e o universo, é Deus. Exato. E Deus, quando ele fez o primeiro homem, ele diz, crescei, multiplicai e dominai. O que é a palavra dominar? A palavra dominar é administrar, é governar, é reinar. E a parte administrativa, para você pegar essa terra e administrar e governar ela, para que ela seja bem-sucedida, frutífera, para que os negócios dê certo, precisa de Deus. E Deus, ele escolheu um povo, chamado povo de Israel, e ele colocou algumas regras para este povo. Que se uma pessoa que hoje, um profissional liberal, ou um autônomo, ou uma pessoa que quer montar um negócio, se seguir essas regras, ele será bem-sucedido. Olha. E o próprio Deus, ele fala em Deuteronômio capítulo 8, ele diz assim, ó, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá o poder de adquirir riquezas. Isso é forte. Então, Deus, ele dá poder de adquirir riquezas. Como Deus dá o poder de adquirir riquezas? Em Deuteronômio capítulo 28, Deus ensina isso. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Ele é único. Sim. E ele diz, sendo Deus único, então ele vai te abençoar. Se você obedecer as minhas regras, meus mandamentos, ele fala em Deuteronômio sobre as bem-aventuranças, as bênçãos de Deus, de prosperidade dos negócios. Ele diz, bendito tu serás na cidade, bendito tu serás no campo, bendito o fruto dos teus animais, bendito o fruto da tua terra. Olha, para você ver, eu vou abrir a janela do céu, derramar chuvas de bênçãos sobre a sua plantação. Olha, é verdade. Para você ter boas colheitas. Ele fala assim, ó, eu vou abençoar as obras das tuas mãos, em tudo que colocar as mãos prosperarás. Ele diz, eu vou te colocar por cabeça e não por cauda. Você vai estar por cima e não por baixo. O que é por cabeça e não por cauda? Cabeça significa... O que é para a pessoa ser cabeça? É estar sempre acima dos negócios do outro. Ah, entendi. O que é o cabeça? O cabeça, ele está por cima. O cabeça é o que está administrando. Tá. O cabeça é que está tendo sonhos, projetos, ideais. O cabeça é aquele que administra, é o que governa. Tá. O cabeça é o que recebe a sabedoria da parte de Deus para poder os negócios dar certo. Ou com aquilo que ele vai trabalhar com as obras das mãos dar certo. Ser cabeça é estar por cima de todos. Sim. E não por cauda. O que é cauda? Cauda é aquele que se arrasteja. Sim. Aquele que está no fracasso, na humilhação. O ser cabeça é o homem do sucesso. É a cabeça pensante. Então Deus prometeu isso para todos. Para todos. Que queira obedecer os mandamentos. Aí é onde aí tem o segredo. Aí diz, é o segredo. Emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. Olha aí, Deus está falando que você vai ser um investidor aí. Fala sobre Verdade. empreender. Emprestarás a muita gente, mas você não vai tomar emprestado. Isso é uma regra. E Deus, ele coloca isso para o povo de Israel. Entendi. Se o povo de Israel quiser obedecer. Tanto é que o povo de Israel hoje, que segue esses mandamentos, é o povo mais poderoso sobre a face da terra. Com certeza. Em ouro, prata, pedras preciosas, petróleo, riqueza. Tecnologias, O povo judeu né? é o povo que empresta dinheiro. Para todo mundo. O dinheiro, quer dizer, os investimentos, os fundos de investimento, as bolsas de valores, todos têm ações e grandes investimentos do povo judeu. É verdade. Essa é uma realidade. É indiscutível, né? É. Tanto é que são banqueiros. Sim. As grandes multis banqueiros. internacionais pertencem a eles. Tanto é que os maiores prêmios Nobéis saíram deles. De ciência, Exatamente. tecnologia. Tem a maior tecnologia, eles, em armamento. Então, é um povo que é cabeça. É o menor país, né? É um país bem Israel pequenininho, hoje, né? por exemplo, é como se não fosse o nosso Sergipe aqui. É o mesmo tamanho, Pequenininho, né? pequenininho. É. Só que é um povo que tá lá, todas as nações se levantam contra ele e eles prevalecem. Mas por quê? Porque ele tem esses mandamentos. E ele segue os mandamentos. Então esses rabinos obedecem, estão sempre buscando a Deus. E quando São os mandamentos da Bíblia normais, ou... Está na Bíblia. Tá. É o que está na Bíblia, né? Jesus, ele veio prometer isto. Jesus, ele veio como um bom pastor.
Ele diz, eu sou bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? É bem, né? Para ficar bem, prosperidade. Né? Prosperidade, é. Então, Deus, ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Não só aqui na terra, mas na eternidade. Ser bom pastor, ou significa, o que o pastor faz com as ovelhas? Leva elas para engordar elas. Não é isso? Cuida, né? Cuida para outros não saquearem. Pastos verdejantes, águas tranquilas. O que é isso? É prosperidade. É um sentido que o bom pastor quer ver suas ovelhas gordas. Você acha que Deus não quer ver os seus filhos abençoados? Com certeza. Por isso que Isaías, o Xará, meu profeta, principal que eu gosto dele, por causa do meu nome. Sim, com certeza, Xará. O profeta preferido, Isaías, ele diz assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então tem que querer e tem que ouvir. Ouvir não é só ouvir, mas colocar em prática. Não é mero ouvinte, mas praticar aquilo que Deus fala. Uhum. Aí Deus vai abrir os caminhos, vai abrir porta. Sim. Dele é o ouro, dele é a prata, quem criou todas as coisas? Exatamente. Então ele consegue fazer uma pessoa do zero a chegar a ser um grande empreendedor. E às vezes do dia para noite, né? Para Deus é o já, é agora. Né? Abraão, que foi um homem muito próximo, muito rico, um dos homens mais ricos da terra, porque lá em Gênesis 3 diz assim, e Abraão muito rico em ouro, prata e empregados. Sim. De serviço. E este Abraão chamou esse Deus de Jeová Jiré. Ou que significa, o Senhor proverá. É o Deus que traz a providência. Sim. E esse Deus é um Deus geracional. O que é geracional? É de pais para filho. Abraão, Isaac e Jacó. E o que Deus fez com Abraão, ele fez na vida de Isaac, fez na vida de Jacó e fez no povo de Israel. Então, é um Deus geracional. Então, a bênção que Deus quer dar para a sua vida, Lucy, ele não quer só para você. Uhum. Ele quer para os seus filhos, seus netos e bisnetos. É um Deus geracional. Então, se você estiver buscando a Deus em primeiro lugar, sim, e a sua justiça... Essa é a regra. Diz, acrescenta as demais coisas. Isso é para o mundo dos negócios. Quantas vezes você quer realizar um negócio e parece que aquele negócio está travado, né? E precisa destravar. Então, como é que você orienta? Quem tem poder no mundo espiritual para destravar? Né? Destravar a inveja, o olho gordo, o mal olhado, a praga, o encantamento. Isso tudo afeta. Claro que afeta. Afeta, né? Tanto que afeta. Você nunca viu ou já ouviu, você tem uma planta bonita. Toda formosa, e chega alguém para te visitar e olha e dá um elogio para planta. Nossa, que planta linda! Como você faz para essa planta ficar assim maravilhosa? E me ensina o segredo e tal. Queria tanto ter uma planta assim, e daqui a 2, 3 dias a planta seca e morre. Então, tem muitos casos assim. Você tá entendendo? Ou que significa, a inveja hoje é como a podridão dos ossos. Vai apodrecendo. A inveja é a pior coisa que existe na raça humana. É um dos pecados terríveis. E por causa de inveja, quantas pessoas puxam o tapete da outra? Ah, é verdade. Por causa de inveja, quantas pessoas atrapalham o negócio da outra? Por causa da inveja, quantas pessoas querem aquilo que é do outro? E a inveja, muitas vezes, a pessoa deseja o mal. E quem é que tem poder de proteger? O empresário, o empreendedor, o comércio, os negócios. Deus, ele tem o poder de proteger com seus anjos. Então, Deus, quando está no negócio, o negócio vai dar certo. Sim. Então, existem chaves. E essas chaves, ela pode ser usada para destravar no mundo espiritual. Isaías, hoje, é o mais usado das redes sociais de uma oração de Isaías para trazer do universo, através do... É mesmo, pastor? Qual que é? Do pensamento, né? Da oração. Trazer o universo até você. É trazer a existência que não existe. Mas isso está em Deus. Deus, ele... Quais são os versículos bons da Bíblia pra gente ler quando tem negócios travado, ou você acha que tá sendo vítima de inveja ou coisa assim? Sim, sempre tem. As pessoas usam muito Salmo 91, né? Uhum. O Só que eu vou falar uma coisa pra você. Presta bastante atenção. Lucy, se Deus fosse colocar agora nas tuas mãos um negócio assim rendável, que gerasse para você, vamos colocar, por baixo, 1 milhão por mês de lucro, com tudo pago. Esse 1 milhão é para você investir, né,
em fundos de investimento. Sim. E você fosse ter esse negócio rendável, o que você faria? Para que você quer ter esse 1 milhão? Como você usaria esse 1 milhão? Qual o propósito de você querer ter esse 1 milhão? E tendo esse 1 milhão, o que você faria com esse 1 milhão? Essas respostas têm o segredo na Bíblia. É mesmo, pastor? Para ele continuar 1 milhão render todo mês. Ou fechar a porta do 1 milhão. É mesmo? Tem isso na Bíblia? Tem. Olha que incrível. Olha, nada como falar com o pastor que estuda sobre negócios. E aonde está, pastor? É um versículo da Bíblia que está em Provérbios dizendo: a alma generosa prosperará. Uau! Se você recebe 1 milhão e quer ter esse 1 milhão todo mês, você tem que aprender qual é o plano e o propósito de Deus de te entregar 1 milhão. É porque tem muita gente necessitada que vai precisar desse 1 milhão. Sim. E você tem que ajudar não só a você, mas ajudar as pessoas que estão à tua volta, famílias, amigos, parentes. Sim. Ajudar as suas comunidades, ajudar a obra de Deus, ajudar o pobre, o necessitado. Então, essa alma generosa, ela prosperará. Eis aí um segredo da multiplicação. Que legal. Quando Jesus ele multiplica pães e peixes, foi para quê? Para alimentar a multidão. Exatamente. Mas ele pegou do pouco e fez o muito. E multiplicou e deu a milhares. Quando Deus ele quer agir na vida de uma pessoa, ele quer encontrar homens e mulheres de alma generosa. É verdade. Porque ele precisa atender orações. Pessoa que está lá precisando de uma cesta básica, de um prato de comida, o pobre necessitado. E ele está lá chorando, dizendo: Deus, eu não tenho o que comer, não tenho que dar o que comer para o meu filho. Aí Deus fala assim: peraí, eu vou dar 1 milhão para a Lucy, que ela está com um negócio, esse negócio vai produzir, vai multiplicar, mas ela tem uma alma generosa. Então ela vai contratar pessoas. Ela vai fazer parcerias com esse 1 milhão de outras empresas. Sim. Essas outras empresas vão abrir uma porta do emprego para essa pessoa que está chorando pedindo um prato de comida. Nossa, Ou Deus vai usar você para essa pessoa se aproximar de você e você poder ajudá-la. Exatamente. Então, eis aí um segredo de você distribuir parte daquilo que Deus te acrescenta. Uma chave, né, pastor? Quer ver outra chave na Bíblia? Diz assim: Deus, ele diz que a única coisa que agrada a ele quando alguém que está empreendendo se preocupa com as viúvas e os órfãos. É verdade, isso é bem forte na Bíblia, né? Aliás, Tiago fala que é a religião perfeita. Religião não é uma praca, uma denominação, uma doutrina, um dogma. Ele diz que a religião perfeita é aquela que assiste as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Essa é a religião perfeita para Deus. Mas as pessoas não sabem fazer isso. Então você que quer empreender, quer crescer, quer prosperar, aprenda uma coisa. O povo de Israel, eles têm um segredo que eles fazem, praticam. É uma tradição. É pegar a pessoa do zero e levantar a pessoa. E aí, ele não só levanta a pessoa da sua necessidade do zero, coloca a pessoa no mesmo patamar, se torna parceiro para a pessoa trabalhar. Ou significa, ele vai dar a vara para a pessoa pescar. Ele dá primeiro o peixe, alimenta. Falou: gostou do peixe? Agora eu vou te ensinar a pescar. Entrega a vara e ensina. Depois que ensina, fala: agora você pesca. Quando estiver pescando, você divide o peixe comigo, que eu vou comprar o seu peixe. Que incrível. Então, eles têm isto. É uma comunidade, se ajuntam, se ajudam, se torna comunidade. E um que tem, ajuda o outro. Um que tem capacidade, ensina o outro. Assim, o que acontece? Para você ver hoje, lá em Israel. Israel, até as mulheres sabem pilotar um helicóptero. Falando de mulher, né? Estamos aqui perante uma mulher bem-sucedida. Socorro, assim. Mas ele pilota helicóptero, acho que eu passo. Pilota um jato. Sabe, as mulheres lá sabem usar uma arma de guerra. Ou que significa lá, os jovens não só vão para a faculdade, mas eles aprendem a se defender. Eles ensinam os outros, mas eles aprendem também a serem investidores. Um investe no outro. Para você ter uma noção... Aqui, por exemplo, no Brasil, os povos judeus investem no rabino, o rabino pega todo esse recurso e investe lá nos rabinos, sobre os sacerdotes lá em Israel.
manda para lá. Por quê? Porque eles estão lá, reedificando lá e construindo o templo deles. Então, eles investem. Para você ver que o povo judeu saiu do holocausto e onde eles estão hoje. Saíram do zero e se ajudando mutuamente uns aos outros. Aonde eles estão hoje? Hoje estão imperando. Então, esse Deus de Israel é o mesmo Deus da Bíblia. Claro. E esses segredos estão na Bíblia, a gente só tem que colocar em prática. Agora, qual é a minha função como palestrante motivacional? É trazer não só na parte técnica de habilidade, destreza, qualificando a pessoa, ensinando, Sim. abrindo a mente de ideias, projetos, mas também ensinando caminhos. Sim. Ensinando caminhos para você chegar aonde você gostaria de realizar aquilo que muitas vezes você diz, eu quero empreender, mas não sei por onde começar. Então, a espiritualidade, a parte de Deus, a oração, a fé, juntamente com a materialidade, então a vida espiritual e a vida material, elas têm que andar juntos. São duas dimensões, mas elas andam juntos, né? Existe uma dimensão superior a essa física que nós estamos vivendo. E essa controla aqui. Só que nesse mundo de dimensão tem o bem e o mal. Depende de que lado você quer estar. Eu escolhi estar do lado do bem. E com o lado do bem eu ajudo outras pessoas. Com as minhas palestras. Sim. Né? E... As orações. Tudo, né? E aí nós fazemos, então, o quê? Treinamentos, às vezes. Sim. Se há necessidade da sua empresa de ser treinado, as pessoas serem motivadas e aprender. Aprender, né? A ser, sabe o quê? Equipe. Eu não trabalho para o patrão. Eu ensino numa empresa que a pessoa está trabalhando para ela mesma. Sim. O sucesso dela depende do que ela faz para a empresa. É verdade. E não para o patrão. Mas a Bíblia tem um versículo-chave que a gente tem que fazer para o patrão como se estivesse fazendo para Deus. Ah, tem isso aí? Aí tem recompensa. Aí Deus te recompensa. Aí você prospera. Que legal. Mesmo sem... que hoje o pessoal reclama muito. CLT, não sei o quê, mas... se você... Como você falou, né? Se você trabalha como se fosse para você... Isso, mas a Bíblia fala assim... E vós, empregados, né? Servos, né? Aqueles que servem, né? Numa empresa... Fazei para os seus senhores, para os seus patrões, como se estivesse fazendo para Deus. Se a pessoa ela seguir isso à risca, pode saber que Deus vai te honrar. Porque é princípio de honra. Só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Se você não reconhece a autoridade que está acima de você, você nunca vai chegar até a autoridade. São princípios de autoridade. Outra coisa, princípio de honra. Se você não honrar o seu superior, você nunca vai ser honrado. Mas se você servir ao seu superior, como se estivesse servindo a Deus, Deus vai te exaltar da onde você está e colocar você em destaque com posição de honra. Você se torna uma pessoa reconhecida no meio dos negócios. Notaram? Pastor, que incrível! É isso aí, ó. É bacana, né, a gente conversar sobre isso. E eu acho que a gente tá... Um certo período pra cá, a gente tá reaprendendo, né? Eu sempre digo que as pessoas falam assim, a pandemia, né? Todo mundo que senta aqui fala, depois da pandemia e tal. Aí veio até a pandemia, depois da pandemia. Sempre tem uma história depois da pandemia. Aí um dia eu tava conversando com uma empresária aqui, eu falei assim, acho que a pandemia foi... acho que a humanidade precisou parar para ver o que estava fazendo e olhar para onde iria caminhar. Então, por isso que eu acho que teve uma mudança muito grande, né? E uma dessas mudanças, eu acho que desse momento, dessa nossa geração aqui, acho que faz parte um aprendizado também voltado para a espiritualidade, né? Para a gente poder reaprender, né? Conceitos que a gente esqueceu, a gente resgatar, né? Para aplicar no dia a dia, na vida da gente e tudo mais. Eu vejo dessa forma. Eu falo, eu acho que foi um grande aprendizado para a humanidade. E nós estamos... Porque a gente vê de novo, novamente, né, essas pessoas levantando e falando sobre isso, né? Você traz isso aqui, esses grandes mentores que estão aí no mercado mesmo, falam sobre isso, traz essa matéria pra gente. É muito bacana, é um aprendizado muito importante. Né? Falando em pandemia, Luci, passar uma experiência para você. Eu era palestrante. E durante 2 anos não poderia fazer evento porque estava tudo fechado. É verdade. Eu não tinha fonte de renda.
Nossa, pastor, é verdade. Você é a pessoa que passou né, por é uma provação muito grande, né? Sim, mas não me faltou. É mesmo? Em nada. Como foi? Bom, uma experiência. Começou a pandemia, tudo fechado. Nossa. Desmarcaram todas as minhas agendas. E eu falei, Deus, e agora? Eu vou viver do quê? Como eu vou sobreviver? Como seria? Aí eu fui orar e falar com Deus. Deus, a minha vida é toda de serviço. Eu vivo na dependência do Senhor. É. E tem passagens bíblicas que Deus sustentava os seus profetas. Né? É verdade. O caso de Elias, né? Que a viúva, ela disse para Elias, quando Elias falou assim, ela está passando com umas madeiras para fazer um bolo. Aí Elias falou assim, mulher, tem alguma coisa de comer? Ela falou assim, vive o Senhor, que a tua serva só tem um bocadinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija, vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, vou comer e vou morrer. Era aquilo que estava acontecendo na pandemia, né? As pessoas ou morriam da doença ou morriam não tem dinheiro, não tem recurso para comprar nada. Não tô trabalhando. Não tô trabalhando, quem estava desempregado, naquela época, um sufoco. E aí, o que acontece? Aí Elias falou assim, então faça como você está dizendo. Mas primeiro, faça para mim primeiro. Uma Rede Globo ouvindo um negócio desse, misericórdia, né? Sairia no Jornal Nacional. O profeta quer tirar da pobre viúva, já viúva que não tem marido para sustentar. Num tempo de crise e de seca. Quer tirar o único bolo dela do filho dela que ela vai comer. Imagina dá uma boa manchete, né? Manchete. Olha lá a gente tá acostumado a ouvir essa manchete quase todos os dias, em vários noticiários. Mas aí o que aconteceu? Ela fez como ele fez um bolo primeiro pra ele. E ele falou, traz um pouco de água. A água valia mais do que a comida. Naquela época estava seca. 3 anos e meio sem chover na terra. Era crise para todas as nações. E aí Elias disse, nunca mais vai faltar farinha na panela e azeite na botija, enquanto o Senhor não fizer chover. E 3 anos e meio eles comeram daquele pouquinho daquela farinha, um pouquinho daquele azeite. Aconteceu isso comigo. O que acontece? Eu falei, Deus, eu estou na dependência igual Elias. Aí sabe o que Deus fez? As pessoas batiam na porta de casa. Ô, missionário, eu vim trazer esse negócio aqui pro senhor. Aí... Você tá brincando. Eu pegava e falei, o que é? Um dinheiro. Deus falou comigo lá. E aí eu fui contar se tinha R$1.000. Aí eu fui no mercado, fiz umas compras, já enchi minha geladeira, meu armário. E toda hora aparecia alguém. E quando não aparecia alguém batendo na minha porta, alguém me chamava da casa. Dizia, missionário, Deus falou comigo, estava me incomodando, ajuda o missionário. Porque eu sempre ponho nas redes sociais, né? Missionários aí, Ângelo Aguiar. Nas redes sociais eu ponho meus vídeos de milagre. E no finalzinho eu ponho assim, invista em missões. missionariosaías@hotmail.com, né? Faça um Pix, né? Chave Pix, Missionários Aías, Ângelo Aguiar. Sim. E aí as pessoas assistiam vídeo em casa, porque não tinham o que fazer, e aí eles mandavam um Pix pra mim, quando daqui a pouco aparecia na minha conta. Olha! Pessoas que eu nem sei quem era, de onde morava, e assim Deus me sustentou os 2 anos de pandemia. Então Deus existe. Que riqueza. Então eu sei o que Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele cuida, que Ele prospera, Ele ajuda, né? Aquele que busca, aquele que clama. Então, esse período da pandemia. Agora, passando por período da pandemia, que agora está voltando. Sim, estamos as aí. Agendas, né? Está voltando tudo ao normal, a normalização. A normalização. Mas em toda essa crise, eu quero dizer para você que está me ouvindo, que nós estamos vendo aí guerra, aumento de petróleo, a crise do país. Está passando por um momento bem desafiador, né? Todo mundo está passando. Eu quero dizer uma coisa para você. Davi, um rei mais poderoso, mais rico que houve na terra, mais vencedor, ele diz assim, fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O que significa? Esse Deus não desampara aquele que crê. Se você crê e buscar o Senhor, em primeiro lugar, Jesus prometeu, eu acrescento as demais coisas. As demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Vou ficar até em silêncio para a gente refletir sobre isso. Porque é importante, né, pastor, uma palavra dessa no momento que a gente está vivendo, né? Porque realmente a gente percebe que tal, né? Eu fiz 2 eventos agora, esse mês, né? Esse mês foi 2 eventos. Aliás, você participou dos 2, né? Eu acho que eu consegui participar dos 2, tive essa honra. O evento do Osni e depois o evento do Leandro. Os 2 foram em Alphaville. As pessoas que me procuraram, que estiveram nesses eventos, os empresários, hoje eles já estão me dando retorno. Hoje mesmo eu estava conversando com
O filho estava doente no hospital, já saiu da UTI, estava desenganado, né? Outras pessoas foram curadas, mas algo assim extraordinário começou a acontecer das orações e as pessoas que me procuram oração, que eles começaram a me procurar dizendo, meus negócios mudou. As coisas começaram a abrir, as pessoas começaram a procurar. Porque quando a pessoa é empreendedor, ele corre atrás, né? Ele vive correndo atrás de negócio. Eu preciso achar um cliente, preciso achar uma empresa, preciso achar um parceiro. E aí aconteceu o contrário. Agora as pessoas estão procurando eles. E as pessoas me procuraram e falaram, missionário, depois que o senhor orou por mim, as pessoas começaram a me procurar. As coisas começaram a abrir. Tudo que estava travado, destravou. Então, Deus ele pode destravar os seus negócios no mundo espiritual e trazer à existência aquilo que não existe, porque ele é um Deus criador. Aliás, o povo judeu da Bíblia, né? Eles têm por costume dizer assim, Baruch Hashem, né, essa palavra. Significa, bendito seja Deus que traz à existência aquilo que não existe. Uau, é longa a tradução. Olha que lindo. É verdade. Bendito seja Deus, né? Baruch Hashem. Bendito seja Deus. Ô, pastor, a gente já está encerrando, né? Vocês viram que eu quase não falei, né, hoje, né? Porque o pastor foi falando e estava tudo dentro daquilo que era bacana a gente ouvir, que eu sei que eram perguntas aqui que eu tinha, né? Já tinha organizado, mas ele foi falando e tudo foi fluindo, porque como Deus sabe de todas as coisas, não precisava nem ter falado nada, mas eu falei um pouquinho só para complementar aqui, pastor. Pastor, eu vou deixar o QR Code aqui das suas redes sociais todas para o pessoal conhecer aqui para o pessoal acessar. Eu acho que o Instagram, né? Que é uma coisa que a gente sempre acessa mais fácil, né? Eu tenho o YouTube, que é o mais tempo, né? Que tem bastante vídeos lá. Tem bastante vídeo, tem lá uns 300 vídeos de milagres. Tem o Facebook também, tem bastante vídeo de milagres. Abri há pouco, recentemente, o Instagram, que todo mundo fala, faz Instagram, faz Instagram. Às vezes fica mais fácil. Tem alguns meses que eu fiz, já comecei a alimentar ele com um vídeo. E eu, por último, essa semana, porque passou agora, eu fiz o TikTok. Que chique! Fiz o TikTok. E olha, uma coisa tão incrível. Eu não tinha nenhum seguidor no TikTok. Sim. Eu pus lá um vídeo lá e, de repente, o primeiro vídeo já deu 500 e poucas visualizações. Ai, que legal. Mas é assim mesmo. A gente não pode esquecer de todas as redes sociais, que todo mundo está em todos os lugares, né? Pastor, eu quero agradecer a sua vinda aqui. Missionário Isaías Ângelo Aguiar, nesse bate-papo aqui hoje, conversando com a gente sobre, né, negócios, sobre a espiritualidade e o mundo dos negócios e contando um pouco da história dele, que é tão linda e tão enriquecedora pra gente. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui compartilhar com a gente essas palavras tão lindas. Eu que agradeço, Luci. E quero dizer pra você, te prepara, que você vai crescer muito mais do que você já está. Meu pai, isso é uma revelação. Você vai subir um nível. Pai, tá bom. Vai subir um nível. Muito obrigada. A hora que subir, você vai poder falar pra você. Aí eu falo pra você. Não, aí eu te chamo aqui pra gente tomar um café e aí eu te conto. Olha, subiu um nível. E aí exatamente. Mais um degrau na escada do sucesso. Estamos trabalhando aí. E foi um prazer, um privilégio, que Deus te abençoe. Amém. E Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo essa programação. E um conselho. Segue a Luci Melo em todas as redes sociais. É isso aí. Boa, boa. Obrigado, pastor. Um super beijo e a gente se vê no nosso próximo.